Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um aulão ONHB, né? Mais uma vez aqui o PH, né? Hoje a gente vai falar sobre Brasil Colonial, parte 2, né? Que, como eu disse, a gente vai ter 3 encontros, né, sobre o Brasil Colonial, né? Que é uma história de mais de 200 anos, né? E porque eu tô com a câmera desligada, né? Porque meu celular aqui ele tá meio quase descarregadinho aqui, tá? Mas vai dar para fazer aula para vocês, tá? E assim, gente, esse projeto, né, com o apoio do professor Alan John e com o apoio do Grêmio Estudantil, né, que está à frente desse projeto, mas o nosso, podemos dizer assim, que está na direção, que faz a gente ir na direção certa, né, o nosso professor Alan John, beleza? Então, assim, gente, eu quero que vocês fiquem com essa aula, tá? Que o professor Alan John nós elaboramos, e é isso aí, tá? E agora eu passo a palavra para o professor Alan John. Então, beleza, moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem está nesse momento assistindo o vídeo. Lembrando que o vídeo está sendo disponibilizado quase que diariamente para você, estudante da Escola Valdemar Alcântara, que está com aquele objetivo de realmente conseguir uma pontuação legal e realmente até uma medalha no final da ONHB edição 2021. Então, mais uma vez, saudando, né, a todos os membros do Grêmio Estudantil e também a sinalização do estudante Pedro Henrique por trazer esse momento, essa troca de ideias e também de conhecimento para fortalecer a preparação para você que está pensando aí na ONHB, ok? Então, o tema de hoje é Brasil Colônia, parte 2. Na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco do detalhe sobre a questão da Constituição Social do Brasil Colônia, como se organizavam as famílias, qual era a relação entre patrão e empregado. Vamos conhecer também um pouco sobre o ciclo econômico daquele período, que seria, no caso, a cana-de-açúcar, além de conhecer também um pouco sobre os conflitos que ocorreram naquele período. Então, esse momento vai ser dividido em 4, e ao longo dessa aula eu vou estar explicando detalhe por detalhe, sempre com a interação e a participação do Pedro Henrique. Então vamos lá, Pedro Henrique, para o slide, para a gente começar o nosso momento. Você está verificando, professor? Sim, está compartilhando aí. Então, como eu já havia falado antes, né, Brasil Colônia, parte 2, lembrando que Brasil Colonial vai ser dividido em 3 momentos, sempre trazendo de uma maneira bem dinâmica, bem objetiva e bem clara para vocês que estão querendo aprofundar o conhecimento sobre a história do Brasil. Então, conteúdo fácil, um conteúdo não muito difícil, e que muitas vezes acontece de cair questões dentro da ONHB, falando sobre essas relações humanas nessa sociedade colonial, que tinha como principal característica a escravidão. Então, estamos aí com o slide 1. Então, lembrando que é mais uma ação da Escola Valdemar Alcântara, em parceria com o Grêmio Estudantil Zacarias Jacome de Mello, tentando incentivar e estimular os estudantes a desenvolver as suas habilidades em ciências humanas. Só um que eu vim deixar aqui a câmera, o microfone ligado. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho do fundo, tá? Aqui tá um pouquinho de chuvinha que meus pais conversando, mas beleza. Né, como vocês podem ver, nós temos o apoio, né, do nosso Grêmio Estudantil, Zacarias Jacome de Mello, e nosso apoio aqui do professor Alan John, né? Vamos para o primeiro tópico, né? Vamos então para o primeiro tópico, né? Brasil Colonial, parte 2. Vamos então a alguns conceitos chaves que você deve estar sabendo, estudante, em relação a esse período. Podemos adiantar. Próximo slide. Desculpa aqui que eu tava com um pouquinho de falha e eu tava por causa do barulho do fundo ali, tá? Desculpa, gente. Continua. Então, pessoal, para a gente compreender melhor esse período, devemos saber que o Brasil colonial ele vai compreender o período entre 1530, quando chega Martim Afonso de Souza com o objetivo de fundar as primeiras cidades, desenvolver as vilas e explorar economicamente o Brasil, até o período que vai ser marcado pela chegada da família real em 1808 ao país. Então, lembrando que agora, no Brasil colonial, vamos ter o segundo ciclo econômico, já que o primeiro foi a cana-de-açúcar no Brasil pré-colonial, e nesse momento, no Brasil colônia, vamos ter o fortalecimento da cana-de-açúcar. Então, o principal elemento seria a cana-de-açúcar.
Para a gente compreender um pouco melhor como foi esse processo de chegada da cana-de-açúcar, a gente tem que rememorar Martim Afonso de Souza. Por que ele, professor? Porque ele vai trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar e vai experimentar instalar essas canas-de-açúcar na região Nordeste e também na capitania de São Vicente, que, por sinal, foi basicamente as duas capitanias hereditárias que mais progrediram naquele período. Então, Pernambuco e São Vicente, o Nordeste e também a região paulista, tinham um clima agradável, tinha basicamente rios, tinha uma boa hidrografia e também tinha um solo bastante rico, fato que vai fazer com que a lavoura da cana-de-açúcar se adapte muito bem nessas duas regiões. Podemos passar. Lembrando também que com a cana-de-açúcar veio também a primeira moageira, o primeiro engenho, que vai ser instalado já na região litorânea, e esse engenho é utilizado justamente para trabalhar a cana-de-açúcar em busca de produzir o produto final, que seria a cana-de-açúcar, que seria comercializada com os holandeses. Então, como funcionava o ciclo da cana-de-açúcar? Para você ter uma ideia de como realmente funcionava isso, vocês podem perceber aí duas imagens que vai retratar um pouco daquele período. No primeiro momento, temos aí a figura do que naquela época seria já o negro, o trabalho escravo negro africano, que já chegou ao Brasil, que vai fazer o corte da cana-de-açúcar e depois transportar no lombo de animais até os engenhos, onde vocês estão percebendo aí o engenho movido a água. No engenho, a moageira faz a moagem da cana, transformando ela no caldo, que é colocada sobre uma superfície aquecida, fazendo com que esse caldo, posteriormente, seja cristalizado e, posteriormente, colocado dentro desses pequenos vasos em formato de sino. Como vocês podem perceber, essas torres aí seriam torres de açúcar, que posteriormente seria cristalizado e comercializado com os europeus. Lembrando, sempre temos a predominância do trabalho escravo africano negro, como vocês podem perceber nessa imagem. Pode passar adiante. Então, nessa primeira, na parte de cima, na superfície, onde fica a parte do interior dessa superfície onde é depositado o açúcar, né? Ficaria, então, o açúcar branco, que é o açúcar cristalizado. E, no final, seria o açúcar mascavado, o chamado açúcar mascavo, que é justamente aquele açúcar que tem uma grande propriedade, uma grande quantidade da própria polpa da cana-de-açúcar. Pode passar Só fazer uma adiante. observação, né, gente? O consumo do açúcar hoje em dia, né, um dos açúcares, assim, que mais é recomendável, né, pelos médicos é o açúcar mascado, né, porque ele tem mais sais minerais, ele tem mais proteínas, né, ele, assim, é mais saudável, né, mas, como muita coisa faz mal, né, a gente não deve consumir o açúcar num exagero só porque ele é saudável, não, né, o mascavado, ele é saudável, mas não deve ser consumido de forma exagerada. Então, aí já temos o momento que seria a entrega, né, da cana-de-açúcar aos holandeses. Professor, o que é que eu realmente devo saber sobre esse primeiro momento, sobre a cana-de-açúcar? Rememorando alguns conceitos. Chegou com Martim Afonso de Souza, foi implementado principalmente no Nordeste e no Sudeste do país, Pernambuco e São Vicente, porque tinha condições ideais de clima, um solo fértil e também uma boa condição e acesso à água, uma boa hidrografia. Esses são os fatores que levaram a cana-de-açúcar a se adaptar ao nosso país. Pedro Henrique, você quer falar alguma coisa sobre esse momento? Porque qual a importância de entender o açúcar para compreender o enriquecimento das famílias naquele período? Bom, para falar a verdade, eu não tenho, né, muito o que falar sobre a cana-de-açúcar, né, porque você já complementou bastante, né, mas as vilas, só queria falar um pouquinho sobre as vilas, né, tinha os engenhos, né, porque antigamente os engenhos, era só o engenho, né, naquelas partes, na parte ali, né, era cortada a cana-de-açúcar era plantada, né, perto de rios, né, e o solo tinha que ser muito bem fértil, né, e tudo mais, né, de acordo com o clima, né, e como o professor
disse, né? Depois era levado, transportado por carros de boi, né? E depois era feito por engenhos, depois teve todo aquele processo, né? Mas também antigamente exigia, também tinha uma capela, né? Também tinha quando tinha escravos que eles eram Senzala, escravos, hã? a senzala também. Tinha a senzala, né? Que era onde aprisionava os escravos, né? Que não tinha higiene, né? Não tinha, o escravo não tinha direito, ele era só preso lá e pronto, não tinha, entendeu? Se quisesse mijar ou cagar lá, era só lá mesmo. Entendeu? E tinha outros monumentos, né? Outros locais, né? Que tinham perto de engenhos e tudo mais. Então, professor, qual a relação dos holandeses com a cana-de-açúcar, com a produção do açúcar? O período entre 1580 a 1640 é basicamente o período em que ocorre a unificação da coroa Portugal e Espanha, que vai ter agora um rei espanhol governando os dois países após a morte do rei português. A famosa União Ibérica. A chamada União Ibérica. Muito bem. O que é que vai acontecer? Portugal era um antigo aliado da Holanda. E Portugal comercializava, levava o açúcar até a Europa para ser distribuído pelos holandeses. Quando a Espanha domina e também governa a coroa portuguesa, a Espanha, que é uma antiga inimiga da Holanda, se torna também, nesse momento, uma inimiga de qualquer tipo de relação comercial com os holandeses. É esse fato que vai fazer com que os holandeses migrem para o Brasil em busca de constituir áreas de colonização e também criarem as chamadas companhias comerciais holandesas, ou Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Mas, professor, por quê? Como os holandeses foram proibidos pelos espanhóis de comercializarem a cana-de-açúcar, eles preferiram vir para o Brasil e tentar produzir aqui, invadindo o território brasileiro. No primeiro momento, invadiram a Bahia, não deu certo, e anos depois vão se instalar na principal área produtiva da cana-de-açúcar, que seria o estado de Pernambuco. Dizem fatos que eles não faziam nem ideia de que lá era a parte que mais concentrava a cana-de-açúcar. Exatamente. Então, nesse episódio da chegada dos holandeses, ocorreram muitos conflitos entre portugueses e holandeses e também as forças espanholas. Eles passaram cerca de 30 anos no nosso país, comercializando, produzindo e, naturalmente, oprimindo os brasileiros que dominavam a produção do açúcar brasileiro. Vamos passar adiante. O que é que os holandeses ofereciam para o mundo, né, em detrimento do Brasil? Um açúcar muito mais barato, além também de terem uma grande frota de navios que permitiam o comércio e também o transporte de mercadorias à Europa. Então, esse açúcar holandês, naturalmente, durante anos, foi o principal produto comercializado na Europa. Pode passar. Pronto, sociedade. O que é que eu tenho que entender essa sociedade? Então, Pedro Henrique, eu já antecipo a você. Como é que era essa sociedade? Existia racismo? Existia estratificação? O pobre e o rico conviviam junto? Era uma sociedade livre, escrava? Como é que era essa sociedade? Bom, galera, para falar a verdade, a sociedade brasileira antigamente, né, a dizendo colonial, não era um mar de rosas, né? Tinha escravos que eram livres, né? Tinha a sociedade brasileira, né, que era escrava, né? Tinha a sociedade indígena, jesuíta, tinha também os patriarcas, né? E entre outros mais sociedades, né? Não, para falar a verdade, existia nessa relação entre branco com negro, né? Que originou uma família gigantesca, né? Que só vocês terem uma noção, né, como a história ela é bem importante, né? Por exemplo, de onde eu vim, né, pode ver uma família de escravos, pode ver uma família de brancos lá de antigamente, né, no Brasil colonial, né? Então, Obrigado, Pedro Henrique. Então, como nós podemos perceber nesse slide aí, o principal detalhe que vocês devem saber, pessoal, que era uma sociedade totalmente de predominância, de prevalência
da figura masculina e também patriarcal. O homem, normalmente chefe da família, ele organizava e era o homem dos negócios. Ele controlava a fazenda, ele tinha posse de terras, ele tinha posse de escravos. A mulher era submissa ao homem. E todos, de alguma forma, prestavam a devoção ao Senhor, o Senhor de engenho, como era chamado naquele período. Na imagem aí que vocês vão ver agora, pode passar, nós podemos perceber aí exatamente um retrato disso. O homem na frente de toda a família, podemos perceber aí as duas crianças que já vêm atrás dele, depois vem a sua esposa, depois vem os seus serviçais. Então, a predominância masculina, o homem no centro de tudo, o senhor de engenho e, posteriormente, seus agregados. Pode passar. Outra característica bastante peculiar desse período seria o enriquecimento desses senhores de engenho, principalmente a partir da atividade agrícola, principalmente a açucareira. Lembrando, esse prestígio todo desses homens normalmente era nos estados onde ocorria a produção da cana-de-açúcar. Em outros estados, outras atividades como a criação de gados também, de alguma forma, faziam que surgissem grandes senhores proprietários de terra e também de animais. Pode passar adiante. Os mestiços, quem são os mestiços? Normalmente o termo mestiçagem significa mistura. É basicamente a junção do homem europeu com o indígena, o homem europeu com o negro, o homem europeu com o brasileiro. Então, a partir dessas misturas, vai surgir a figura do caboclo, vai surgir a figura da mulata, vai surgir a figura do cafuso, que seriam, no caso, subetnias derivadas dessa miscigenação de etnias, branco com negro, branco com índio, branco com o brasileiro. Beleza? Lembrando também que temos uma grande predominância da presença escrava e africana. Lembrando que naquele período o escravo normalmente era utilizado como mão de obra em atividades agrárias. Tinha também atividades urbanas, quando eles eram responsáveis por vender produtos do seu patrão nas feiras livres. Também temos os escravos de aluguel, que são basicamente esses três tipos de trabalho desempenhado pelos escravos no país. Continue. Também, além disso, também temos a figura do escravo livre, né? Aquele que conseguiu comprar a sua alforria, a sua liberdade, ou teve a liberdade concedida pelo seu senhor. Pode passar. Professor, e os índios? Lembrando que, a partir do momento que chegou os jesuítas, os indígenas já não são tão utilizados como escravos. Afinal de contas, os jesuítas defendiam, os jesuítas eram contrários à escravidão indígena e, naturalmente, tentavam, entre aspas, civilizá-los de acordo com as crenças, com as práticas europeias. A figura indígena, apesar de ser marginalizada, ela, de alguma forma, conseguiu se abster e fugir um pouco dessa realidade da opressão pelo trabalho escravo. Pode passar. Temos aí mais detalhes dos africanos que chegaram no Brasil, e é tema de uma outra aula que a gente vai ver, principalmente falando sobre a origem deles, o tráfico, tipos de trabalho e leis criadas. Pode passar adiante. Essa parte aí eu acabei não terminando, tá? Então, professor, teve conflito? Teve sim, teve vários conflitos. Eu posso enumerar alguns para vocês desse período. A gente vai ter, então, um primeiro conflito envolvendo os portugueses que estão no Brasil e os holandeses após essa invasão. Durante 30 anos, os holandeses vão explorar a cana-de-açúcar e, naturalmente, vão entrar em conflito com portugueses e brasileiros. No segundo momento, ainda em Pernambuco, vai ocorrer a chamada insurreição pernambucana, que é basicamente o conflito entre Olinda e Recife. Recife, que seria a capital, uma cidade voltada para o comércio, principalmente de portugueses, e Olinda, a principal produtora da cana-de-açúcar.
Então, os produtores de cana-de-açúcar entraram em conflito com os comerciantes portugueses devido aos impostos e devido à falta de participação política da cidade de Olinda nas decisões do Estado. Esse conflito entre senhores de engenho e comerciantes é chamado de insurreição pernambucana. Também temos a Guerra dos Mascates, que era uma guerra envolvendo portugueses e brasileiros, disputando quem tinha a hegemonia do comércio da cana-de-açúcar e do comércio também do produto final, que era o açúcar, e a Conjuração do Equador, que é uma tentativa dos pernambucanos de tentarem se tornar independentes do Brasil. Professor, então, o que é que eu devo saber, resumindo, sobre os conflitos nesse período? Normalmente, eles tinham um viés econômico, seja Portugal versus Holanda, seja senhores de engenho contra comerciantes portugueses, insurreição pernambucana, seja produtores de cana-de-açúcar e trabalhadores, guerra dos mascates, e seja os senhores de engenho contra o poder imperial na conjura ou confederação do Equador. Beleza, moçada? Pedro Henrique, você quer falar alguma coisa? Bom, galera, deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, gente, eu só queria falar uma coisinha para vocês. Como eu sempre falo, né? Aproveitem o material, tá? E assim, gente, na descrição, tá? Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp, né? Do nosso aula NHB. E neste grupo vão ser discutido, não vão ser discutido, né? Mas sim, para aquelas pessoas que querem entrar para o NHB, mas querem formar o time e não sabem quem quer participar do NHB, aquelas pessoas que já participam do NHB, mas querem mais informações, né? Querem mais, como é que eu digo, professor? Material, querem mais material, né, para aprender, né? E para aquelas pessoas que estão pensando em entrar para o NHB, né, mas querem saber, né, como funciona e tudo mais. Tá? Então, eu também vou na descrição. Não, para falar a verdade, eu vou deixar lá no grupo, tá? Então, se você quiser esse material desse vídeo, tá? Como também os outros materiais, né, das outras aulas passadas, também vai estar na descrição. No grupo. Hoje eu tô todo complicado. No grupo do WhatsApp vai estar o material das outras aulas e dessa aula, beleza? Também vai ter lá perguntas, formulários, né? Uns quiz assim para vocês verem, para ver, né? Se vocês estão bem ligados, estão bem focados nas nossas aulas, né? E como se fosse uma preparatória para o NHB, tá? Então, pessoal, agradeço aí, Pedro Henrique. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem fica com a nossa aula, certo? E até breve, próximo assunto, a gente vai ver a parte 3 da sociedade colonial. Até breve e aproveitem o material. Tchau, tchau, moçada. Valeu, Tudo de moçada. bom.